Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos nesta que é a nossa quarta aula aqui, a nossa última aula do mês de fevereiro, tá bom? Nós estamos falando aqui sobre o livro do profeta Daniel. Na aula passada apresentamos a vocês o contexto histórico deste livro. Nesta aula agora, nós vamos começar a mergulhar nesse capítulo primeiro de fato e extrair aqui algumas lições preciosas para nós. Você que vai pregar, você vai precisar ministrar sobre Daniel, tá aí uma grande oportunidade para você extrair inúmeras lições e aprofundar essas lições e tirar mais lições enquanto eu falo, porque eu sei que enquanto eu vou dando a aula, a sua mente também vai abrindo, você vai entendendo e Deus vai ministrando mais coisas ao seu coração, tá ok? Então vamos lá, gente. Lembrando do contexto histórico que nós apresentamos aí na última aula, tá ok? Nós precisamos entender o seguinte: Daniel cresceu dentro daquele contexto de apostasia, quando ele é levado para o cativeiro, tá? A gente precisa entender isso. Então Daniel, ele passa aqui a sua infância e a sua adolescência dentro desse contexto de mundanismo, de infidelidade, de desobediência, de guerra, de uma ameaça, de uma invasão internacional. Daniel cresceu dentro deste período, está inserido neste contexto. Então foi nesse tempo aqui dramático que ele viveu sua infância e a sua adolescência. Logo, quando você entende isso, você percebe o quê? Que tudo contribuía para que Daniel fosse mais um rebelde. O povo está em apostasia, o povo está mergulhado no pecado, a infidelidade aumenta a cada dia. Tudo contribui para Daniel ser mais um rebelde, mais um desobediente, mais um pecador, mais um a mergulhar no mar do pecado, na idolatria. Porém é isso que mexe com o nosso coração, porque você percebeu o quê? Que Daniel, este adolescente, apesar de tudo estar contribuindo para ele seguir a rota que o povo está seguindo, ele decidiu andar na contramão. Ele decidiu viver, tá ok? Com integridade e fidelidade na presença de Deus, no meio de uma geração que se corrompia. Daniel andava na contramão, ok? Então, Daniel, ele decidiu não se misturar com aqueles que estavam se entregando a esse relativismo moral, decidiu não se misturar com esses que estavam se apostatando da fé, e por aí vai, ok? Você vai perceber que mesmo agora, depois de cativo na Babilônia, Daniel não mudou. Daniel não é um quando está em Jerusalém e outro quando está na Babilônia. Por que Daniel não muda? Ele está num contexto desfavorável, Daniel está na Babilônia, tá ok? Como mais um dos cativos, mas ele decidiu não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, decidiu não se contaminar, ele decidiu não abrir mão da presença do Deus de Jerusalém, ok? Então, diferente da grande maioria, Daniel não foi simplesmente levado para o cativeiro. Isso aqui, gente, é algo que poucas pessoas se atêm a esse detalhe, tá? Daniel não vai levado para o cativeiro simplesmente como mais um prisioneiro, mais um cativo. Não. Daniel foi selecionado. Daniel foi escolhido para ir para o cativeiro. Tá ok? Então, Aldir, como que eu posso provar que Daniel ele vai para o cativeiro não apenas como mais um cativo, ele é escolhido para ir para lá? Bom, muito simples. É só você ver o texto que lemos ali na aula passada. A Bíblia nos informa que o rei Nabucodonosor ele deu uma ordem a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, tá? E a ordem que ele deu foi exatamente essa aqui. Ele mandou Aspenaz, né, buscar jovens para servirem no palácio real, ok? E esses jovens deveriam ser de Judá. Então, aqui é interessante, porque assim, ó, eu não posso simplesmente ler o texto. Preciso meditar, fazer perguntas para o texto. O texto vai me fornecer as respostas. Eu preciso perguntar para ele. Ele tem a resposta. Eu pergunto, o texto me responde. Então eu tenho que aprender a fazer essa conversa com o texto. Com o tempo eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês as perguntas que você precisa fazer para o texto. E ele vai te fornecer as respostas, tá bom? Por exemplo, olha só. Daniel é selecionado, é escolhido para ir para lá. Mas há uma pergunta aqui. Qual?
Se Nabucodonosor tem tanto jovem na Babilônia, e ele também está dominando outras nações, e também tem jovens de outras nações à sua disposição, por que ele quer os de Judá? Percebeu que ele é específico? Ele disse, olha, já que está indo para lá, traga para mim jovens de linhagem real, dos nobres, ok? Gente que já está familiarizada com palácio, ok? Traz de lá para mim. Entendeu? Tá percebendo? Então, o que a gente entende? Se eu analisar Nabucodonosor como um inimigo, eu percebo o quê? Que o inimigo não quer qualquer jovem, ele quer os jovens de Judá. Ou seja, jovens de Judá, jovens de Deus, ok? Jovens cristãos, jovens que estão na presença, jovens de Judá. Então, estes são alvo de desejo e são também alvo dos ataques do adversário. Porque esses jovens têm o que os outros jovens não têm. E quem tem o que os nossos jovens têm, faz o que os outros jovens não podem fazer. Entenderam? Olha só. Não é qualquer jovem de Judá que Nabucodonosor quer também. Você percebeu? Ele quer jovens de qualidade, capacitados, habilidosos. Logo você começa a entender o quê? Que ele quer o que tem de melhor. Então ele não quer qualquer um. Ele quer os melhores. Então, outra lição que nós extraímos aqui. As qualidades desses jovens, o talento desses jovens, o dom desses jovens, as suas habilidades é o que chama a atenção do adversário. Mas ele não quer tirar isso deles. É uma ilusão. Não é isso que o texto está nos mostrando. O inimigo não quer roubar essa habilidade deles. Pelo contrário, ele quer que eles continuem com essas habilidades, mas usando lá na Babilônia, no palácio da Babilônia, que representa ou tipifica aqui o mundo. Entenderam? Então ele não quer que esse jovem perca esse dom maravilhoso de cantar. Ele quer que cante as músicas da Babilônia, lá na Babilônia. Pegaram? A ideia é mais ou menos essa. Você entra por esse caminho aqui, tá bom? É muito bom. Vai ficar muito bacana aí. Outra coisa, tá? Quais eram as qualidades exigidas aqui pelo rei da Babilônia para esses jovens, tá? Então, até a Babilônia tem crivo, gente. Não é qualquer um que vai servir e também não é de qualquer jeito. Se na Babilônia tem crivo, tem padrão e tem que se enquadrar o padrão, por que no povo de Deus pensa que dá para fazer as coisas de qualquer jeito? Olha, que eu não tenho o desprazer de um dia ficar sabendo que um dos meus alunos teve a capacidade de falar assim, irmãos, eu não estudei, mas já que é para Jesus, irmãos, sabe, não tem nada aqui, já que é para Jesus, mano, pelo amor de Deus. Olha, eu sou bem sincero em falar para você, se eu sou o pastor de uma igreja, eu escuto alguém dizer assim, eu não tenho nada de mim para falar, mas vamos ver aqui. Não, eu já falo, vamos, então dá o microfone para mim que eu tenho a mensagem pro povo. Se você não tem mensagem para entregar pro povo, eu tenho. Se você não tem nada, passa para cá que a gente tem. Você tá entendendo, gente? Não, você precisa passar confiança para quem tá te ouvindo. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração, convicto, eu tenho. Deus colocou uma palavra no meu coração. Pode não ser a melhor mensagem do mundo, a mais profunda, mas é uma palavra de Deus, é para alguém e eu vou entregar. Convicção, firmeza. Senão as pessoas que vão te ouvir não vão acreditar. Imagine eu chegar aqui para você e falar assim, este vai ser o melhor ano da sua vida. Aí eu falo assim, olha, irmãos, diga pro irmão que tá perto de você aí, este vai ser o melhor ano da tua vida. Pô, você vai olhar e falar assim, amigo, nem o pregador tá acreditando. Mas às vezes você tá ruim da fé, tá com a fé em crise. E o pregador chega assim, este será o melhor ano da sua vida. Você fala assim, rapaz, a minha fé tá em crise, tá tudo errado, mas rapaz, eu vou pela fé desse camarada. Esse camarada tá falando de um jeito que até eu tô acreditando. Eu acreditei, vai ser o melhor ano da minha vida. Você tá entendendo? Então eu preciso passar essa convicção. Então assim, gente, não é de qualquer jeito, tá ok? Não é de qualquer forma que a gente vai fazer as coisas. Pregar demanda muito estudo, muito esforço, muita dedicação. Se você ficar só orando, você vai ter graça. Vai chegar na hora de pregar, o que você vai fazer com essa graça sem conteúdo? E aí? O que adiantou?
Se eu ficar só com conteúdo, vai chegar na hora de eu pregar, o povo fala assim, pô, prega bem, tem uma palavra muito boa, mas falta algo, né, na vida dele. Tá entendendo? Eu preciso ter esse equilíbrio, mas eu preciso entender que eu vou acabar sempre, isso é sempre, demandando mais tempo no estudo do que na oração, gente. Quando a gente fala de uma vida equilibrada, crescer na graça e no conhecimento, nós não estamos dizendo que tem que orar 1 hora e estudar só 1 hora. É óbvio que para estudar você vai acabar demandando mais tempo. Vocês estão entendendo? Porque 1 hora só de estudo, meu amigo, vai fazer o quê? É muito pouco. É muito pouco. Eu falei para vocês que para preparar uma boa mensagem, às vezes eu levo 12 horas. 12 horas para preparar uma boa mensagem, se eu ficar debruçado o tempo todo. Entendeu? E ainda assim eu vou pregar ela ainda não vai estar 100% não. Vou ter que pregar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Na quinta vez ela tá maravilhosa, já tá começando a ficar legal. Entendeu? Depois que pregar a 20ª vez, aí dá pra dar um ok. Entendeu? Mas até lá, certo, gente? Então, tenha sempre em mente isso. Se até pro inimigo não pode ser de qualquer jeito, é o inimigo que é o que tem de melhor, por que pra Deus a gente tem que fazer de qualquer jeito? Pregar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, dirigir culto de qualquer jeito, dar glória de qualquer jeito, adorar de qualquer jeito. Não, gente, pra Deus sempre o melhor, tá? Vamos prosseguir lá pra não ficar tão extensa essas aulas. Eu não tô estendendo demais as aulas, gente, porque eu sei que uma aula, às vezes de 1 hora aí, muita gente não consegue assistir, talvez fica meio cansativo. Então, minhas aulas estão dando ali 25, 35 minutos, que é justamente para a gente conseguir fazer com que todo mundo assista essas aulas, tá? Vamos lá. Primeiro, qualidades sociais, linhagem real e dos nobres, certo? Segundo, qualidades físicas, jovens sem nenhum tipo de defeito, de boa aparência. Então você percebe que também até a aparência deles tinha que ser boa, bem apresentados, tá? Terceira, qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Acho engraçado isso aqui. Que o inimigo está dizendo assim, traz lá de Judá jovens que estudam, que se dedicam, instruídos, que têm sabedoria, que têm conhecimento, ok? Gente, quem está falando para vocês aqui é alguém que não conhecia e não entendia nada. Sempre fui muito ruim para esse negócio de estudar. Entendeu? Eu sempre fui muito bom de ouvir e gravar as coisas no tempo da escola. Fazia minhas lições. A professora passava, eu já fazia na sala. Entendeu? Porque eu sei que se eu chegasse em casa, tivesse que pegar livro, ler alguma coisa, não ia sair. Eu já fazia na escola mesmo, voltava para casa já com a lição feita. Entendeu? E o que eu quero dizer para você? Quando eu vim para a igreja e comecei a estudar para pregar, era uma dificuldade, eu não entendia nada. Parece que essas coisas não entravam na minha cabeça. Eu chorava, batia com a Bíblia na cabeça, falava, Deus, o Senhor tá falando para me levantar, que eu vou ser pregador. Mas eu não conseguia entender. Eu leio isso aqui, não entra na minha cabeça. Eu não consigo. Tô com dificuldade. Não tem quem me ensine, não tem quem me ajude. Certo? E Deus foi me dando graça. Na minha insistência, na minha perseverança. Certo? Eu fui fazendo a minha parte. Quer ver uma coisa? Eu não saía pregando, pegar o microfone e pregar no púlpito. Não, eu pregava no monte. Eu orava 1 hora, pegava meu esbocinho que eu tinha feito durante o dia e pregava para as árvores. Pregava para as árvores. Chegava na minha casa, botava um fundo musical ali e começava a pregar com o celular gravando para me ouvir depois. Eu colocava o celular num lugar assim para mim poder gravar eu pregando, para mim ver. Eu falei, meu Deus, não dá para me ouvir, eu fico andando demais para um lado para o outro. Eu baixo a cabeça. Ah, eu tô gritando muito. Ah, tô falando muito baixo. Ah, minha postura tá ruim. E eu fui me corrigindo. Ah, Aldur, mas eu não gosto de me ver. Como é que você vai se corrigir? Porque, não, mas fulano vai falar pra mim. Será que vai falar? Porque às vezes pra não te machucar, pra não falar que tá ruim, pra não falar que você tem que melhorar isso, aquilo, as pessoas, não, tá bom. Nem todo mundo tem coragem de ser sincero. Fala, ó, você tá errando isso aqui, ó, você gritou demais. Ó, gritou fora de hora. Ó, falou muito baixo. Ó, você tá pegando errado no microfone, jogando o microfone lá na barriga, é na boca. Ó, você tá pegando na cabeça do microfone. Ó, você tá se mexendo muito, não tem condição, a gente fica aqui assim, tentando procurar no culto. Entendeu? Ó, você tá muito lento, tá dando sono te ouvir. Nem todo mundo vai ter coragem de falar essas verdades pra vocês. Então como que você se corrige? Você mesmo. Filma,
e analisa. Filma e analisa. Aldir, eu tenho uma pessoa que pode me filmar quando eu for pregar. Faça isso. Filme. Mas eu não quero que ela veja depois. Não, ela não precisa ver. Ela filma, entendeu? Você dá o teu celular para a pessoa filma e você depois faz a tua análise. Se quiser, mande para mim, eu assisto e faço a correção. Vou falar para você o que você precisa melhorar, ok? Mas você tem que ter coragem de ouvir. Aceitar, ouvir a verdade para corrigir, para melhorar. Nosso intuito é sempre melhorar, ok? Beleza, gente? Então, é uma estratégia para você melhorar. Eu fazia muito isso aí. Muito. Faço até hoje. Nunca deixei de fazer. Continuo fazendo isso. Quarto, qualidades morais. Essa terceira aqui, qualidades intelectuais, vou até voltar nela aqui, ela é importante, gente. Ela é importante porque a gente está vivendo dias que as pessoas não querem estudar. É difícil encontrar um povo que nem vocês que quer, vai fazer um investimento porque quer aprender, precisa pegar técnicas ali de oratória, precisa aprender a preparar um sermão, quer se aprofundar. É difícil, gente. É difícil, tá? Hoje em dia é difícil, as pessoas estão sem paciência, não querem estudar. É muito oba-oba, muita bagunça, tá? Vamos lá. Qualidades morais. Competentes para assistir no palácio. Deveriam saber se comportar no ambiente do palácio. Então, Aspenaz, que é o responsável aqui por este crivo, ele faz todo esse processo seletivo. Muitos jovens de Judá foram aprovados e levados para a Babilônia, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então você percebe o quê? Vai muitos jovens, mas quem não vai se contaminar são 4. Então esse é um ponto extraordinário, há um paralelo aqui. Por exemplo, tema de mensagem aqui. Você pode ler o versículo de número 6. Ora, entre esses, são vários, estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peraí. Ele está citando o nome de 4 que se destaca. 4 aqui que são diferentes. Então, como extrair? Eu vou ensinar para vocês já, viu? Depois eu vou dar essas aulas todas de forma teórica. Como colocar um tema na mensagem, como colocar um título, como fazer uma introdução. Nós vamos ver tudo isso, tá? Mas estamos indo devagar. Mas, por exemplo, dentro desse versículo 6, nasce aqui um tema já. Tema da mensagem. Qual o tema da mensagem? Irmãos, hoje eu quero pregar subordinado ao seguinte tema. Quem é você na Babilônia? Ponto. Você fez uma pergunta, uma mensagem de confronto. Quem é você na Babilônia? Muitos desses jovens de Judá tinham tudo isso aqui, ó. Qualidade social, qualidade física, qualidade intelectual, qualidade moral, mas a grande maioria, quando chegou na Babilônia e a mesa foi posta, se corromperam. Só 4 que não se contaminou. Então quem é você na Babilônia? Quem é você quando a mesa é preparada? Quem é você diante das ofertas? Quem é você diante das propostas? Aqui já é outra mensagem. Abrir um leque para você trilhar aqui, tá bom? Vamos lá. Estão vendo, gente? Você pode pegar todas essas informações que eu dei e preparar uma mensagem diferente aqui, ó. Vocês entenderam? Vai levar para um outro rumo. Isso é muito bom, tá? Quando eles chegam lá, a primeira coisa que a Babilônia faz é trocar o nome deles, né? Com isso, a Babilônia está querendo fazer com que eles se esqueçam do seu passado, quem eles de fato são, quem eles eram, quem serviam, porque todos esses 4 jovens têm nome de hebreu, então aponta para a origem deles, perfeito? Além disso, o nome deles estavam ligados a Deus, apontavam seu caráter, revelavam seus atributos, quem Deus era, quem eles serviam. Então você vai ver ali que Daniel, que o nome significa Deus é meu juiz, deram-lhe o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Já Ananias, que significa Jeová é misericordioso, passou a ser chamado Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael, que significa quem é como Deus, deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. E Azarias, que significa Jeová ajuda, trocaram-lhe o nome para Abednego, cujo significado é servo de nego. Ok? Então, assim, dessa forma, o nome deles é trocado, vinculado a divindades pagãs como Bel, Marduk, Vênus e Nego. E então, o que a Babilônia está fazendo aqui é que eles querem arrancar Deus do coração e da vida de Daniel e dos seus amigos, fazendo com que eles esqueçam de onde são, quem servem, poder que esse Deus tem. Ok?
Então, eles querem arrancar aqui da mente, do coração deles, Deus. Querem implantar novas crenças, novos valores. Por isso eles começam mudando o nome, essa é a estratégia da Babilônia. Tá, mas se tem algo lindo aqui, e essa é uma lição extraordinária nesse texto, é uma das que eu mais gosto, é que a Babilônia muda o nome, mas não muda o coração deles. Muda o nome, mas não muda o caráter. Muda o nome, mas não muda os princípios. Muda o nome, mas não muda os valores. Muda o nome, mas não muda a mente. Entendeu? Então a Babilônia deu uma nova nomenclatura para eles, mas eles continuam sendo o mesmo. Porque a Babilônia pode nos rotular e nos chamar como quiser. Agora, o que a gente não pode permitir é que a gente venha se corromper. Que a gente venha viver esse rótulo, certo? Que a gente venha, de fato, fazer com que esse rótulo que estão colocando em nós se torne uma realidade. Isso não, ok? Então, nós não podemos permitir isso. Nós sabemos quem somos, a quem servimos, o poder que ele tem, para onde vamos, enfim, ok? Então vamos lá. Você vai perceber outra coisa aqui, que além dessas qualidades que eles tinham, tá? O rei exigiu que eles passassem por uma espécie de formação acadêmica. 3 anos, nós lemos esse texto numa aula passada, tá? 3 anos de um curso intensivo na Universidade de Babilônia, tá? 3 anos. Depois desses 3 anos, eles deveriam se apresentar ao rei, tá bom? Para uma prova oral, uma inspeção, e aqueles que fossem aprovados teriam aí uma grande oportunidade de servir ao rei Nabucodonosor no palácio. Vale lembrar aqui, gente, não se esqueçam disso, tá? Esses jovens não têm mais perspectiva de nada. Nada. Ok? A profecia dizia que era 70 anos de cativeiro. Esses jovens têm ciência de que em vida talvez eles não retornem para Jerusalém. Ok? Não esqueçam disso. Então uma oportunidade dessa é uma oportunidade de ouro. Qualquer jovem gostaria. Tá? Então vamos lá. Esses jovens aqui, além de ter a melhor universidade, a melhor escola de graça, tinha comida de graça. E da melhor, ok? A ideia aqui, tá, é que eles só tivessem que focar nos estudos e se dedicar ao máximo nisso. Qual o problema aqui? Por que Daniel não quer se corromper? Qual é a ideia de Daniel? É que essas comidas aqui na mesa do rei eram sacrificadas aos ídolos. Então, cada refeição no Palácio Real de Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã. Logo, comer aqueles alimentos era se tornar participante desse culto pagão. Então, Daniel, conhecendo esse fato, esse problema, a Bíblia vai nos informar que Daniel fez o quê? Resolveu não se contaminar com o manjar do rei. Porque Daniel entendeu, se eu comer do manjar, eu vou me corromper. Eu vou participar deste culto pagão. Ok? Então, vamos lá. Essa decisão de Daniel ela é extraordinária. Você vai perceber que Deus não falou com Daniel. Deus não mandou Daniel tomar essa decisão. Daniel tomou ela por conta própria. Foi ele quem decidiu não comer, não participar da mesa. Foi ele que fez essa escolha. Ninguém pediu para ele não se assentar na mesa, para ele não se saciar com o manjar, para ele renunciar. Deus não mandou anjo, Deus não deu visão, Deus não falou com Daniel. É uma escolha dele. Então você percebe o quê? Que quem foi ensinado, instruído na palavra em Jerusalém, não se contamina na Babilônia. Ok? Ele é só um adolescente, tem 16 anos de idade, mas decidiu abrir mão da mesa do manjar. Porque santidade não... irmãos, entenda isso aqui. Santidade ela é uma questão de decisão. Ok? Ele é apenas um jovem, não tem tanta experiência de vida, mas ele tem caráter. Tá? Caráter não tem nada a ver com idade. Nada a ver com idade. Tem gente com muita idade sem caráter nenhum. Ok? Muitos dos jovens de Judá aqui vieram para a Babilônia com Daniel e seus amigos. Quando colocaram os pés na Babilônia, é o que nós estávamos falando ali. Eles se moldaram rapidamente aos costumes, às crenças, à cultura, se lambuzaram na mesa da Babilônia, se embriagaram com o vinho do rei da Babilônia, se renderam às práticas da Babilônia. Afinal de contas, não estou mais em Jerusalém, não é verdade? Tem gente que tem essa mentalidade. Então, se santidade é uma questão de decisão, ser corrompido, ser ladrão, ser mentiroso, ser hipócrita também é. Perfeito, gente? Então você percebe o quê? Que Daniel com isso está fazendo o seguinte, ele está dizendo assim, eu já tomei minha decisão, eu vou ser diferente aqui. Tá? Eu estou ciente dos riscos, mas eu vou ser diferente. Mas
Alguém podia questionar ele, dizer, Daniel, mas tá todo mundo bebendo. Daniel tá dizendo, eu vou ser diferente. Tá todo mundo comendo do manjar do rei, eu vou ser diferente. Estão todo mundo aderindo às práticas da Babilônia, eu vou ser diferente. Estão cantando as músicas da Babilônia, eu vou ser diferente. Essa é a ideia. É isso que Daniel está falando aqui, através de sua atitude. Alguém podia dizer para ele, ó, deixa esse seu radicalismo de lado aí, precisa de tudo isso, né? Mas, afinal de contas, nós nem estamos mais em Jerusalém, estamos na Babilônia. Aqui não tem nem templo mais pra gente cultuar o nosso Deus. Precisa de tudo isso não. Mas Daniel com essa atitude está dizendo assim, não, o que eu sou lá em Jerusalém, eu continuo sendo aqui na Babilônia. Eu não mudo de comportamento, de mentalidade, de crença, de princípio, de valor, porque mudei de ambiente. Sou eu, com os princípios, valores e a presença que eu carrego, que muda o ambiente onde eu estou. Perfeito? É isso que Daniel está dizendo. Tá? Alguém podia chegar para ele e dizer assim, Daniel, mas você corre o risco de ser preso, se for preso vão te matar. Daniel está dizendo assim, não, vocês não estão entendendo. É melhor ser preso e morto na Babilônia por não se contaminar do que viver, né, uma vida repleta de regalias na Babilônia corrompido. Ok? Mais importante do que as regalias da Babilônia é ter a aprovação do meu Deus. É isso que Daniel está dizendo. Então Daniel está mostrando para eles assim, olha, eu vou preso, pode me matar, mas eu não perco a presença. Eu não abro mão da presença, eu prefiro morrer do que pecar. Perfeito? E aí você vai perceber aí que Daniel também vai fazer um pedido, né? O texto diz lá que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Tá ok? Agora tem algo interessante aqui, tá? Daniel ele vai chegar aqui pro chefe dos eunucos e vai pedir para eles, olha, vai pedir para ele, eu não queria me contaminar com o manjar do rei, me permite aí de não... Só que o que Aspenaz vai fazer? Aspenaz vai dizer para ele assim, ó, Daniel, se você não comer do manjar e não beber do vinho, teu semblante vai ficar caído, você vai ficar mais fraco que os outros, o rei vai perceber e eu temo ao meu senhor, ele vai me matar. Então, nada feito, tá ok? Então, Daniel tem uma resposta negativa do chefe dos eunucos, tá bom? Mas quem é decidido é perseverante. Daniel não bate boca. Daniel é estratégico. Por quê? Porque o chefe dos eunucos colocou um dispenseiro ao cuidado dele e dos seus amigos. E Daniel vai até o dispenseiro e fala para ele, olha, vamos fazer o seguinte, me dá 10 dias. 10 dias. Eu quero desses 10 dias só comer legume e beber água. Não quero comer do manjar do rei nem beber do vinho. Aí você faz o seguinte, depois desses 10 dias você me examina, compara com os outros jovens. Se eu tiver pior que eles, tudo bem, você faz o que você quiser. Mas se eu tiver melhor, eu queria que você me desse a permissão de não me contaminar com o manjar do rei nem com o vinho. Ele olha e fala assim, ó, fechou, Daniel, tudo certo. 10 dias não é 11, é 10. E aí o texto é extraordinário porque diz que os 10 dias se passaram. Daniel, quando se apresenta para o dispenseiro, ele diz, rapaz, conta aí, qual que é o segredo? Vocês estão mais forte, estão com um semblante melhor. É Daniel ensinando, né, uma lição extraordinária, diga-se de passagem, que quem vive em santidade cresce mais. Quem obedece cresce mais. Quem se consagra cresce mais. Se destaca mais. É isso que é extraordinário. Esse é o segredo aqui de Daniel. E é lindo porque assim, gente, você percebe uma coisa aqui muito séria. Quem tomou essa decisão foi Daniel, não foi os amigos dele. Vocês perceberam isso? Ok? Quem decidiu foi Daniel. Os amigos de Daniel seguiram seus passos. Daniel os influenciou. Ok? Então, por que Misael, Ananias e Azarias se permitiram ser influenciados por Daniel? Porque Daniel era uma referência para eles. Eles viam Daniel como um espelho, como um referencial. Então você trabalha os dois lados. Daniel, o que influencia. Os amigos, os que são influenciados. Daniel, a referência. Os amigos, aqueles que vê Daniel como referência. Tá certo? Então olha só. Isso é lindo. Por quê? Porque eles tomaram essa decisão e receberam algo de Deus. O texto diz assim no versículo 17, ó. Deus lhes deu. Ninguém pediu nada, gente. Pode procurar no texto. Eles não pediram nada para Deus. Deus resolveu dar.
tá ok? Ninguém orou, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Então ninguém pediu, Deus resolveu entregar para eles. Agora entenda isso aqui, o que o texto está nos ensinando é precioso demais. Mais importante do que orar, pedir, é se posicionar. Quando eu me posiciono de forma assertiva, que agrada a Deus, Deus me dá aquilo que eu preciso. E às vezes nem sei que preciso. Porque o que Deus está dando para eles aqui é o que eles vão usar daqui a pouco, ali na frente. Então Deus está se antecipando, entregando para eles o que eles necessitam para serem bem-sucedidos na Babilônia. Estão pegando aí? Estão conseguindo entender? Eu estou correndo um pouquinho para não deixar essa aula tão extensa, tá bom? Mas é que tem muita coisa boa aqui. Tá bom, gente? Então, mais importante do que você saber pedir, do que pedir bem, do que orar bonito, é se posicionar certo. Tem gente que ora muito, mas não se posiciona em nada, não recebe. Mas tem gente que ora, não que ore pouco, no sentido de ter uma vida de oração ruim, mas às vezes não precisa nem orar. Ele está com uma vida tão posicionada, de forma tão assertiva diante de Deus, que Deus resolve entregar para ele coisas preciosas. Tá? Mas olha só, Daniel recebeu mais. O texto diz assim, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e revelação de sonhos. Tudo que Daniel vai precisar lá na frente. Porque quem decide, quem se arrisca, recebe mais. Pegaram aí? E aí você vai ver lá que 3 anos se passaram, eles se apresentam diante do rei, fazem o exame oral ali diante do rei, são inspecionados pelo rei, tá bom? E após o exame a conclusão é essa, olha, de todos que você me trouxe aqui, as penas, tem 4 aqui que é fora da curva. Tem 4 aqui que é fora da curva, que são espetaculares. Eles são 10 vezes melhor, 10 vezes mais cultos. Que os outros jovens não, que os sábios da Babilônia. Eles se destacam, eles estão acima. Eles são muito bons. E eu quero eles aqui no palácio, eles estão aprovados. Então o que é isso, gente? É Deus nos mostrando que haverá momentos que portas reais serão abertas. E quando elas forem abertas, não vai ser para tua vergonha, Deus vai te honrar lá. Tá bom? Isso que é extraordinário. Então o tempo de honra sempre chega para quem decide ser fiel a Deus. Ainda que em meio a essa grande Babilônia, tá? Então, esses jovens aqui se destacaram dos demais. Por que se destacaram? Porque tiveram coragem de ser fiel. Por que se destacaram? Porque tiveram coragem de fazer o que ninguém fez. E por aí vai. Renunciaram, tiveram coragem de assumir risco. Então, é isso. E o texto finaliza lá no versículo de número 21, dizendo, e Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Isso aqui é avivamento, gente, tá? Que o texto está querendo dizer para nós o quê? Que mudaram-se os reis, mudaram-se os impérios, anos passaram e Daniel continuou o mesmo. Daniel não mudou, Daniel continuou servindo a Deus com integridade, tá ok? Daniel continuou sendo fiel ao Senhor. Então, Daniel atravessou todo esse cativeiro com a vida limpa diante de Deus. Começou bem, continuou bem e terminou bem, tá ok? Daniel tem uma vida espetacular. Então Daniel é a prova para nós, encerro, de que é possível ser santo em meio a um ambiente profano, ser limpo mesmo em meio à sujeira, ser luz em meio às trevas, ser diferente no meio dos iguais. É possível não se contaminar em meio a um ambiente de contaminação. É possível ser íntegro, reto, justo em meio a uma geração perversa. É possível preservar seus princípios e valores em um ambiente que quer arrancar isso de você. É possível manter sua identidade onde querem roubar ela de você, ok? Então, Daniel é a prova para nós de que tudo isso é, sim, possível, tá bom? Gente, é isso. São algumas poucas lições que nós extraímos aqui do livro do profeta Daniel, nesse capítulo 1, que você vai se aprofundar nele, tá bom? Vai estudar mais ele, vai extrair ainda mais lições e Deus vai falar contigo de uma forma espetacular, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.